Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui nessa sexta-feira, finalizando essa semana juntos para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. E hoje é um dia muito especial, né, meu amor? Sim, graças a Deus. Hoje está completando 2 meses que nós iniciamos a leitura do profeta Isaías e como nós aprendemos, recebemos revelações novas do Espírito Santo através dessa leitura e te convidamos a acompanhar conosco hoje a conclusão dessa leitura. Nós vamos fazer como que um resumo do que se trata o livro de Isaías e vamos concluir com uma palavra de gratidão e chamado ao temor do Senhor. Isaías 66:4 diz que o Senhor vai fazer a sua mão, isso é uma referência a Jesus, o Senhor vai fazer com que a sua mão seja notória ou conhecida aos seus servos, haverá alegria, bênçãos eternas para aqueles que escolhem obedecer e servir o Senhor, mas também diz que o Senhor se indignará contra os seus inimigos. Isso é uma boa parte da mensagem que nós vimos no livro de Isaías como um todo, desde o capítulo 1 que promete: aquele que ouvir e obedecer a palavra de Deus vai comer do melhor da terra. É claro, como o profeta escreve em todo o seu livro, ele está usando uma linguagem figurada e muitas vezes usando poesia para mostrar que nós desfrutaremos não apenas na eternidade, mas já hoje, na comunhão com o Espírito Santo, das bênçãos, do melhor que Deus já tem preparado para nós. Mas Isaías traz várias palavras de julgamento e de severidade do Senhor contra aqueles que insistem em se rebelar e desobedecer a palavra de Deus. Os rebeldes que estão escolhendo um final não feliz. Então acompanhe conosco hoje, nós vamos ler Isaías 65 e 66, concluindo assim a leitura desse profeta chamado profeta messiânico, que tem nos mostrado tanto sobre o coração de Deus, conhecemos mais sobre a pessoa de Deus e também conhecemos mais sobre como nós podemos, como a nossa família desfrutar das bênçãos do melhor que Ele tem preparado para nós. Sim, nós podemos ver o plano de salvação, essa intenção de sempre reconstruir, restaurar, trazer um renovo sobre as nossas vidas que Deus tem. Então vamos orar, agradecer a Deus por esse dia, nesse momento onde nós pedimos para que Deus possa falar aos nossos corações. E ao final da live a gente vai orar entregando toda essa leitura e abençoando também as nossas famílias. Sim. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse dia que nós podemos aqui reunir, Pai, com tantas pessoas queridas para celebrar, Pai, a finalização desse livro que foi tão especial, Pai, o livro de Isaías. Esse livro cheio de profecias, cheio de revelações de quem o Senhor é, de quem Jesus é, do teu plano, Pai, de salvação para nós. Que o Senhor venha, Pai, falando aos nossos corações, quando nós concluímos hoje essa leitura, que o Senhor possa trazer, Pai, esse desejo de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, possa revelar as profundezas da Tua palavra e tenha liberdade sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos encontrar com o coração aberto, quebrantado e, Senhor, querendo aprender mais de Ti. É isso que nós desejamos, Pai. Mais e mais de Ti, mais da Tua palavra, mais do Teu direcionamento, que seja menos de nós e mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então, vamos começar lendo Isaías 65. Diz assim: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco em suas panelas, tem sopa de carne impura. Esse povo diz: afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. O profeta começa declarando a palavra do Senhor àqueles que, se considerando religiosos, se acham santos demais para os profetas do Senhor, santos demais para os ministros do Senhor e para a palavra de Deus. Principalmente se referindo à nação de Israel, que ao rejeitar o Senhor e se desviar dos seus caminhos, veria Deus entregando essa salvação, na verdade, aos gentios, aos povos que não são israelitas,
E esse é o plano de Deus de salvação, através de Israel, trazer salvação a todas as famílias de todas as nações, e assim gerando ciúme a Israel, trazer também de volta o povo de Israel para perto do Senhor. Verso 6. Vejam, porém, escrito está diante de mim, não ficarei calado, mas lhe darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. Assim diz o Senhor: quando ainda se acha suco num caixa de uvas, os homens dizem: não o destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. Farei surgir descendentes de Jacó e de Judá, quem receba por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos as herdarão, e ali viverão os meus servos. Para o meu povo que me buscou, Saron será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. Então, sempre mostrando juízo para aqueles que escolhem se afastar de Deus, mas misericórdia, graça, restauração para aqueles que abrem o seu coração, quebrantam o seu coração humildemente para o Senhor. Sim. Verso 11. Mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo monte, que põem a mesa para a deusa Sorte e enchem taças de vinho para o Deus Destino. Eu os destruirei, eu os destinarei à espada, e todos vocês se dobrarão para a degola. Pois eu os chamei e vocês nem responderam, falei e não me deram ouvidos. Vocês fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: os meus servos comerão, e vocês passarão fome. Os meus servos beberão, e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão, e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração, e vocês se lamentarão, com angústia no coração, e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Vocês deixarão o meu nome como Vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano, o Senhor, matará vocês, mas aos seus servos dará outro nome. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. E Isaías volta a falar sobre os novos céus e a nova terra, uma palavra profética, como nós vimos no ensino de Jesus e também no Apocalipse de João. Verso 17: Pois, vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar, pois vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer, como nós lemos ontem sobre Efizibá. O nome que o Senhor dará, o meu prazer está nela. E Beolá, a minha terra, estará casada comigo. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor.
eles e os seus descendentes. Amém. Que promessa linda. Amém. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão comerá feno como boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E vamos concluir com a leitura de Isaías 66. Esse é um capítulo curtinho, então aguenta firme e acompanhe conosco esse último capítulo que diz assim, Isaías capítulo 66. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. E olha que lindo esse verso. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco, e aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos, e as suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Verso 4. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles, e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei e ninguém respondeu, falei, ninguém deu ouvidos, fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Interessante que Isaías começa lá no capítulo 1 com essa ilustração também de ouvir, de quando o Senhor nos chama para nós ouvirmos e obedecermos a Tua palavra. E a promessa é de bênção, de comermos o melhor da terra. E ele conclui dizendo que aqueles que ele chamou e não ouviram, aqueles que ele chamou para perto, escolheu, mas não lhe deram atenção, vão experimentar do seu juízo, do seu, como se fosse um castigo das suas consequências que essas próprias pessoas escolheram ao rejeitar os planos de Deus e escolherem, como diz aqui, caminhos detestáveis que essas próprias pessoas escolheram. E no verso 5 o profeta continua chamando, ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome disseram que o Senhor seja glorioso para que vejamos a alegria de vocês, mas é eles que passarão vergonha. Ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo, é o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Isso é algo muito interessante no livro de Isaías, como na mensagem de Jesus. Se você olhar a fundo a mensagem de Jesus nos evangelhos, o relacionamento dele com todos com quem ele se encontrou, nós vamos ver que Jesus e as escrituras como um todo, nós mencionamos também o que Paulo escreve em Romanos 10, quando ele chama, considerem a bondade e a severidade de Deus. Quando conhecemos a Deus através das Escrituras, nós descobrimos esse plano eterno de salvação, a bondade de Deus, as suas misericórdias renovadas sobre nós a cada novo dia. Mas nós também aprendemos que Deus é um Deus severo que vai executar juízo e que em tudo Ele respeita as escolhas dos nossos corações, seja ouvir e obedecer a voz do Senhor, ou seja, ignorar e se rebelar contra Ele. Mas a palavra do Senhor deixa claro que nós temos essas escolhas e cada um de nós vamos colher dos frutos que nós plantarmos. Sim. Verso 7, Isaías 66, verso 7. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Antes de sobrevirem as dores, ela ganha já um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz a um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz a seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela, todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela pranteiam.
pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes e beberão à vontade e se deleitarão em sua fartura. Pois assim diz o Senhor: estenderei para ela a paz como um rio. Nós lemos sobre essa promessa já em alguns capítulos anteriores. E a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola o seu filho, novamente o profeta Isaías traz essa ilustração de que Deus é o nosso Pai, mas também mostra esse aspecto materno, como o Espírito Santo que consola e cuida do povo de Deus. Assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. E o verso 14 do último capítulo de Isaías é praticamente um resumo de todo esse livro, que diz assim: quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará, e vocês florescerão como a relva. A mão do Senhor estará com seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Vejam, o Senhor vem num fogo, e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira, e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão mortos pela mão do Senhor. Os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote, que está no meio, comem carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes, todos eles perecerão, diz o Senhor. E por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Novamente, o profeta, em nome do Senhor, critica aqueles que, se achando religiosos, e pensa no ministério de Jesus, como Jesus encontrou e lidou tanto com essa realidade. Pessoas que, se considerando religiosas, que falando da sua boca para fora, ou participando de grupos religiosos, na verdade tinham seu coração distante do Senhor. Mas pessoas que não buscavam pelo Senhor são achados por Ele e conhecem a sua glória. Verso 19: estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações. E aí menciona várias nações: a Tarsis, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal e a Grécia e as ilhas distantes. Isso me faz lembrar das viagens missionárias do apóstolo Paulo e de outros servos do Senhor Jesus que depois da diáspora foram espalhados enquanto houve perseguição em Jerusalém, e a mensagem do evangelho foi sendo levada pela Europa, pelas ilhas distantes, até alcançar todas as nações. Não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Também dentre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte. Em Jerusalém, como uma oferta ao Senhor, virão a cavalo, em carros e carroças, e montados em mulas e camelos, diz o Senhor. Farão como fazem os israelitas, quando apresentarem as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos cerimonialmente puros. Também escolherei algum deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o meu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. Os vermes deste não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. E assim conclui o livro do profeta Isaías, com uma palavra dura. Ele introduz inclusive essa ilustração ou esse significado do verme que jamais morrerá, do fogo que jamais se apagará para aqueles que se rebelam contra o Senhor. Jesus, em Marcos 9, ensina sobre isso usando as mesmas palavras de Isaías, e é impressionante como nós vemos Isaías, assim como o livro de Salmos, que está esparramado, influenciando todas as escrituras. Isaías é um dos livros do chamado Antigo Testamento que mais influenciou.
o chamado de João Batista, de Jesus, dos seus discípulos, da igreja primitiva. Isso nos mostra que nós certamente devemos valorizar e dedicar mais tempo a lermos e buscarmos entender os escritos do profeta Isaías. Sim. E quando nós vamos em Israel também existe um museu que eles acharam, né, no Mar Morto. Você quer falar um pouco sobre isso? Pode começar. Não, pode falar você. Nós tivemos a oportunidade de ver, foi encontrado recentemente, dentre algumas preciosidades foram encontradas em uma caverna próxima ao Mar Morto, o rolo do profeta Isaías. E quando eles perceberam que aquele era o livro do profeta Isaías, foram comparar com o texto que nós temos escrito hoje. Imagina, Isaías foi escrito 8 séculos antes de Cristo, há quase 3 milênios atrás. E eles perceberam que o rolo que foi encontrado, original, um dos rolos mais antigos, ele é exatamente conforme os escritos que nós temos hoje. O profeta Isaías é um profeta superestimado pela maneira como Jesus reafirmou as suas palavras, inclusive cumpriu muitas de suas profecias, e os apóstolos fazem os mesmos. Nós vemos nos escritos do apóstolo Paulo, no Apocalipse de João, nos escritos de Tiago e de Pedro, menções de versos do profeta Isaías que são mencionados, e não apenas mencionados, mas interpretados para que nós possamos compreender. Se você deseja aprofundar um pouco mais sobre o que nós lemos hoje e um bom panorama dessa maneira como Deus escolheu Israel, de certa forma se voltou contra o Senhor, voltou as costas ao Senhor, para sendo um povo que se diz religioso e separado para o Senhor, acabou deixando de lado a lei do Senhor, praticando coisas detestáveis ao Senhor, e assim Deus trouxe salvação a todos os povos. Mas o plano de Deus, além de trazer salvação a todos os povos, é ao revelar o seu nome, o seu braço poderoso e a sua glória às nações, causar ciúmes ao povo de Israel e trazer o povo de Israel de volta ao Senhor. Hoje nós queremos orar com você pelo povo de Israel para que haja salvação. Tem crescido o número de pessoas, de israelitas, judeus, que têm voltado o seu coração para Jesus, mas o apóstolo Paulo fala em Romanos 10:10, esse é o meu desejo e a minha oração pelos israelitas, que eles sejam salvos. Amém. Se o fato do povo de Israel ter voltado as costas para o Senhor resultou em salvação para os gentios, imagino o que vai acontecer quando o povo de Israel se voltar para o Senhor. Amém. A salvação e o avivamento que nós vamos ver nos últimos dias. Isaías encerrou o seu livro com essa palavra de tristeza, mas existe um costume rabínico que nós lemos de sempre que um livro conclui com uma palavra triste, eles releem o penúltimo verso, como por exemplo, nós vemos em Isaías 66, diz assim, os últimos 2 versos, vamos reler rapidamente. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. E conclui no último verso dizendo, sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Então, se nós voltarmos e relermos o penúltimo verso, nós vamos ler de uma lua nova a outra, ou seja, de um mês a outro mês, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Amém. Nós vemos algo semelhante em Eclesiastes. Eclesiastes, os últimos 2 versos do livro de Eclesiastes dizem assim, de tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. E o último verso diz, pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, até mesmo tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. E ao concluir com essa palavra de julgamento, nós podemos reler o penúltimo verso de Eclesiastes dizendo, de tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois isso é o essencial para os homens. Amém. Vemos o mesmo em Malaquias, que também conclui com uma palavra de promessa de salvação e de juízo, quando diz, Malaquias 3,17, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe serve. E o último verso da profecia de Malaquias 3 diz, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e os que não lhe servem. Nós podemos reler o penúltimo verso, que é a promessa de que nós seremos chamados tesouro pessoal do Senhor. Nós, a igreja, gentios e o povo de Israel. E o Senhor terá compaixão deles,
como um pai tem compaixão do seu filho. E por último, o livro de Lamentações também. Lamentações 5 conclui com esses 2 versos. Faz-nos voltar para ti, Senhor, e voltaremos. Renova os nossos dias como antigamente. O último verso diz: a não ser que já nos tenhas rejeitado e a tua ira contra nós não tenha limite. Mas ao lembrar da ira do Senhor, nós podemos reler o penúltimo verso, mais uma vez dizendo: faz-nos voltar para ti, Senhor, e voltaremos. Renova os nossos dias como antigamente. Esse é Lamentações, escrito por Jeremias, que será o próximo livro, né? Sim, rapidamente, conclui pra gente, por favor, sim, falando do nosso plano pro próxima semana, próximo livro. Sim, então nós voltamos no domingo para iniciar um novo livro. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos concluir toda a Bíblia, lendo aqui diariamente com vocês, um capítulo. Então quem nos acompanha desde o início está aí passando cada livro da Bíblia conosco. Então nós voltamos no domingo para começarmos Isaías. E como começará as férias escolares minhas, das crianças, nós vamos começar a ler um pouco mais tarde. O que aqui nós líamos antes às 6 da manhã vai passar a ser 8 horas da manhã. Horário central de Austin, que é o horário central dos Estados Unidos. 8 horas da manhã aqui em Austin, e no Brasil, se for horário de Brasília, vai ser às 10 horas da manhã. Então, se você quer entrar ao vivo conosco, será às 10 horas da manhã. Ou muitas pessoas vêm ao longo do dia. Então, nós vamos voltar para não precisar de acordar 5 horas da manhã tão cedinho durante as férias escolares. As crianças vão estar dormindo também. Então, nós vamos começar às 8 horas. Mas nós vamos permanecer aqui, firmes, declarando a palavra de Deus, conhecendo mais sobre o coração de Deus, os planos, o futuro que Ele tem para nós. Então, nós, com alegria, vamos começar o livro de Isaías também. Jeremias. Nesse domingo, às 8 horas da manhã, horário central dos Estados Unidos, 10 horas, horário de Brasília. Acompanhe conosco o início de Jeremias. Quero orar com você, pela sua família, final de semana, rapidamente, para nós encerrarmos. Pai, muito obrigado por esse livro que nós concluímos com a nossa família, com os nossos amigos e irmãos de vários lugares que têm acompanhado conosco a meditação na sua palavra. Te agradecemos por novas revelações, te agradecemos pelo alerta sobre o juízo que virá para aqueles que têm se rebelado contra o Senhor, mas por promessas maravilhosas, extraordinárias de salvação, alegria e bênçãos eternas para aquele que ouve e obedece a palavra do Senhor. Nós comeremos do melhor da terra. É isso que eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco. Pedimos um Shabbat Shalom, final de semana de paz e prosperidade. Amém, e que a bênção do Senhor, que nos enriquece, não acrescenta dores, e seja sobre a nossa família. Oramos pelo povo de Israel, por salvação para todo aquele que se chama Israel do Senhor. Amém, pedimos, Pai, pela Senhor, nação do Brasil, especialmente o estado do Sul, que o Senhor socorra as famílias que têm passado tanta dificuldade no estado do Rio Grande do Sul. Tantas cidades, tantas famílias desamparadas, que o Senhor os alcance com teu cuidado e tua fidelidade e se revele a eles. Entregamos a nossa família também, tudo que toma o nosso nome e o nosso futuro sob os teus cuidados. Oramos com ações de graças e fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aí conosco. Um abraço pro meu pai, seu Humberto, a Delane, a Cristina. Obrigado a todos vocês que estão aí também, que acompanharam toda essa leitura. Que Deus abençoe muito e nos vemos domingo às 10 horas do Brasil e 8 horas aqui de Austin. Um abração, Deus abençoe, nós amamos vocês.